Boa noite, igreja. O pessoal tá sabendo os hinos do Inário aí do sábado não, viu? A gente tem que corrigir isso aí, cantar mais hinos sobre o sábado, hein? As brincadeiras à parte, louvado seja Deus com a sua presença aqui nessa noite. E temos muitos motivos para agradecer a Deus por mais um culto, mais uma oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus. Já nas primeiras horas do segundo dia dessa semana, o primeiro dia útil, né, que é a segunda-feira, onde nós temos que trabalhar, as crianças têm que estudar e por aí vai. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para iniciarmos bem essa semana de trabalho. Nós cantamos aqui a respeito de vários hinos sobre o sábado. É interessante que hoje para a cultura popular é domingo, até meia-noite. E hoje nós vamos estudar, gostaria que colocasse na tela para nós aqui, a respeito do selo de Deus e a marca da besta. De forma breve e condensada, nós vamos fazer esse estudo. Eu não sei se aqui em nosso meio tem algum irmão que tem alguma dúvida a respeito do sábado. Não vejo algum visitante aqui, tem alguém que nos visita? Creio que não, né? Mas eu gostaria desde já de cumprimentar você que nos assiste aí do YouTube, talvez não neste momento. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo aqui. Poucas pessoas. A minha mãe está aqui, a Shirley está ali, poucas pessoas. O objetivo do nosso culto ser transmitido é para aqueles que não vêm à igreja assistirem o culto. Se você, meu irmão, não vem à igreja, pelo menos que coloque seu celular ali conectado no YouTube com a gente, participe. Também para aquelas pessoas que em algum momento vai assistir isso aqui. Talvez não agora. A nossa parte como igreja, ministros de Deus, por assim dizer, algumas pessoas que têm que cumprir ali o seu ministério, já está sendo feito, nós estamos pregando de alguma forma para alguma pessoa na internet ali, em algum momento alguém vai ver isso aqui. E que Deus seja louvado por isso. Mas retomando o raciocínio, nós vamos falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. E, conforme eu havia falado anteriormente, eu não sei se algum irmão aqui tem alguma dúvida a respeito do sábado. Não sei. E não sei se alguém também que nos assiste ou vai nos assistir em algum momento tem alguma dúvida a respeito do sábado ou domingo. Se você não tem dúvida, louvado seja Deus por isso. É bom que nós estejamos todos juntos, sintonizados aqui na mesma coisa, para caso nós já saibamos, nos lembremos daquilo que nós sabemos. Se por algum acaso nos esquecermos, nós vamos nos lembrar aqui. E já estamos carecas e cansados de saber, né, irmão Ório? Que isso fique fixado mais ainda na nossa mente, no nosso coração. Eu gostaria que antes de adentrarmos ao estudo, você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu não sei se tem como projetar aqui por cima, se tiver, vai ser projetado ali, mas abra a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Creio que todos encontraram, está na tela ali. Curva a sua fronte e vamos buscar a orientação do nosso divino professor para o estudo dessa noite. Curva a sua fronte, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela vida e saúde que o Senhor nos tem concedido, pela oportunidade de estarmos na tua santa casa, no teu santo templo, a fim de louvarmos o teu santo nome e aprendermos um pouco mais de ti e colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Queremos, neste momento, invocar a tua presença em nosso meio. Reafirme, ó Deus, a tua presença aqui em nosso meio. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Se há algum espírito imundo que o Senhor expulse para bem longe, ó Deus, e repreenda, e que a tua presença seja visível e talvez até palpável aqui em nosso meio. Abra o nosso entendimento. E se alguém em algum momento, algum outro momento for assistir, ó Deus, este culto, o Senhor abra também o entendimento dessa pessoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos capacite, fale através de mim, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz que o Novo Testamento é inspirado por Deus. É isso aí que está na sua Bíblia? Não? Não é? O Antigo Testamento é a escritura inspirada por Deus. É isso aí que está na sua Bíblia? Vamos participar comigo. Olha para mim aqui agora. Vamos participar. Isso aí que está na sua Bíblia? Não? Não, né? Chega a ser meio engraçado. A palavra de Deus nos diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Toda boa obra. Gostaria que a igreja participasse comigo aqui, olhasse para mim aqui. E quando nós vamos falar a respeito de sábado para o domingo, muita gente defende que o Antigo Testamento ficou para trás e agora nós temos o Novo Testamento. Mas o que nós acabamos de ler? Toda o quê? Toda a Escritura. E antes de mais nada, antes de a gente adentrar ali, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Volte aí a sua Bíblia, Atos, volte algumas páginas. Atos, capítulo 5. E o versículo 29. Assuma o resumo da mensagem dessa noite, é isso que nós vamos ler aqui agora. Atos, capítulo 5 e o versículo 29. Os apóstolos ali confrontados e tal, o povo chegando, nós já falamos para vocês, para de pregar sobre esse Cristo, hein? Para com isso, isso não está certo ali, eles duramente confrontados. Aí a resposta veio aí, Atos, capítulo 5 e o versículo 29. Em poucas linhas nós lemos o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, o que você tem que guardar para você nessa noite: antes importa obedecer a Deus do que a quem? Do que aos homens. Agora a gente vai entrar no estudo. Pode passar para mim, por favor. Passa o slide. Nós temos aqui, o selo de Deus e a marca da besta. Pode passar. Aqui, nós vamos ler lá em Gênesis, não está no slide aqui não. Mas o slide fala aqui para a gente, olha, nos relatos da criação em Gênesis, após 6 dias de trabalho, Deus descansou no 7º dia e o santificou como um tempo especial de descanso. Lá na frente a gente vai ler que Deus ele não se cansa e Cristo Jesus fala assim para a gente, olha, o sábado foi criado por causa de vocês, por causa do homem, e não vocês em prol do sábado. E nós lemos lá em Gênesis, pode passar por favor, em Gênesis, sábado no tempo patriarcal, começa lá em Gênesis, né? No tempo de Adão. No tempo de Adão, pode passar. Acho que não está aí, pode voltar, mas muito bem. A Bíblia em Gênesis capítulo 2, o versículo 3. Abençoou Deus, que dia? Abra sua Bíblia, abre aí. Não vou ler de forma vaga não, porque talvez... Abre para a gente a Bíblia aqui na tela, por favor. Vamos lá. Se não quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, acompanhe conosco na tela. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Lá no início da Bíblia, Gênesis 2, versículo 3, está aí, está na tela. Então aqui nós vemos 3 ações de Deus. A primeira coisa que Deus fez a respeito do sábado foi abençoar o sábado, o dia abençoado. Para você que nos assiste e nunca teve oportunidade de guardar o sábado, você não sabe o que está perdendo. Para nós que somos adventistas, nós temos um deleite no sábado. Para muita gente lá fora, eles pensam o seguinte, nossa, mas vocês não podem fazer nada no sábado? Aí a gente tem que falar, não, a gente pode sim, a gente vem à igreja, a gente tem trabalho missionário, na sexta-noite a gente tem o pôr do sol com a nossa família. Isso é uma coisa muito boa. Muito bom nós estarmos unidos aqui com os irmãos no sábado, é uma coisa maravilhosa, é fenomenal, é muito bom. E depois Deus fez o que com o sábado? Ele tornou o que? Um dia santo, ele santificou, ele separou. Esse dia não é qualquer dia, não vá fazer qualquer coisa nesse dia, porque esse dia é um dia o quê? É um dia santo. E depois nele descansou o fato de ter terminado a sua obra. Deus ele não se cansa. Eu e você, nós nos cansamos. E se nós, imagina assim, uma rotina de trabalho de domingo a domingo, sem parar para descansar, só o descanso noturno, o que seria da nossa mente, do nosso corpo? Não seria nada bom, né? Muito bem. E nós temos aí também o sábado no tempo de Abraão. Abra para nós na Bíblia, aqui na tela, por favor, Gênesis capítulo 26, o versículo 5. E se você colocar assim no Google, Abraão guardou o sábado, um monte de gente vai chegar e vai falar assim, não, que Abraão não guardou o sábado, porque Abraão ele é antes da lei, então não tinha o sábado. Mas a gente tem que se lembrar de que a forma patriarcal de ser ali era o pai ensinando para o filho as coisas que ele deveria fazer. Até o povo chegar a ser escravo no Egito, aí o povo se esquece, aí Deus vai e manda o quê? Os 10 mandamentos. E em Gênesis capítulo 26, versículo 5, nós lemos o que está escrito aqui, portanto, Abraão obedeceu o quê? A minha voz. E guardou o quê? O meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas o quê?
as minhas leis. Se alguém chegar para você e falar que Abraão não guardou o sábado, apresente Gênesis capítulo 26 e o versículo 5. Pode passar, por favor. Volte ao slide. Nós temos também o sábado no tempo de quem? De Moisés. Pode passar, isso aí. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Está lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, os versículos de 8 a 11. Guarde esse mandamento na sua cabeça. Êxodo capítulo 20, os versículos de 8 a 11. Abra na Bíblia para nós, por favor. Não está no slide aí. Esse é o mandamento a respeito do sábado. Lá em Deuteronômio ele vai ser repetido, mas nós vamos ficar aqui com Êxodo, capítulo 20, os versículos de 8 a 11. E aqui vem falando para mim e para você, não se esqueça do dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o quê? O santificar, o separar, o tornar santo, porque não é qualquer dia, e você não vai fazer qualquer coisa nesse dia. Versículo 9, 6 dias, você tem 6 dias para você vai trabalhar e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra. Aí vem listando para a gente aqui, ó, nem você, nem eu, nem o seu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e fez o quê? O santificou. Este é o sábado bíblico que nós temos. Agora pode voltar lá no slide, nós temos também o sábado no tempo dos profetas. E a gente começa com o profeta Isaías. Isaías. Abra para a gente aí, por favor, o texto bíblico, Isaías capítulo 58, os versículos 13 e 14. Acho que está aí na tela. Pode passar, por favor. Acho que está no slide mesmo. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Não sei se dá para todo mundo ler aí. Se quiser, abra na sua Bíblia, fique à vontade. Aqui a gente não vai esconder texto de ninguém não, viu? E está assim, olha, está escrito assim. Se eu e você, se nós desviarmos o nosso pé, ou se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, versículo 14, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. E não está no slide, pode abrir na Bíblia, por favor, Isaías capítulo 66 e o versículo 23. Se o sábado tivesse sido abolido de fato, nós não teríamos... Está no slide, né? Perdão. Nós não teríamos esse versinho aqui. Se o sábado tivesse sido abolido, guarde isso na sua cabeça. Isaías, capítulo 66, versículo 23. Se não houvesse o sábado, se o sábado tivesse sido abolido, nós não teríamos isso aqui. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde o quê? De um sábado a outro virá o quê? Toda a carne adorar perante mim, diz quem? Diz o Senhor. Diz o Senhor. Nós temos também o sábado no tempo de Jeremias. Nós vemos lá em Jeremias, capítulo 17, os versículos 21 a 23. Está assim, ó. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de quê? De sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, não façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Versículo 23. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram as suas cerviz, as suas cabeças, para não ouvirem, para não o quê? Receberem a correção. Isso é claro para nós, isso é claro. Só não entende aquele que não quer. Me perdoe. Nós temos também o sábado no tempo de Ezequiel. O profeta Ezequiel. Está lá em Ezequiel capítulo 20, os versículos de 11 a 13. E deles os meus sábados. Aí está só até o versículo 12. Nós vamos ler o 11, o 12 e o 13. E deles os meus... Pode abrir, por favor? Vou esperar um pouquinho para abrir, porque acho que não tem sentido a gente... citar um texto aqui, uma mensagem como essa, a gente não mostrá-lo na Bíblia.
Ezequiel, capítulo 20, os versículos de 11 a 13. Abriu na sua Bíblia aí? Já podemos ler? Vamos lá, leia comigo. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Versículo 12. E também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Nós temos também o sábado no ministério de Jesus Cristo. Lembra que eu citei lá antes? Jesus chegando e falando assim, olha, eu te dei o sábado foi criado por causa de vocês, eu dei para vocês, é um presente para vocês. Vocês precisam do sábado. Isso está lá em Marcos, capítulo 2, os versículos 27 e 28. Não sei se está aí no slide, está aí, muito bem. Os versículos 27 e 28. Jesus questionado ali com os seus discípulos, porque colheram ali umas espigas e tal no sábado, e chega o povo, que era um povo muito bom, talvez até um adventista do sétimo dia, chega para ele, o pessoal aí está transgredindo o sábado. Eles estão colhendo espigas aí, não pode, isso aí não pode, está na lei de Moisés aqui, não pode. E Jesus, de forma clara e objetiva, chega para eles e fala o seguinte, olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é o quê? É Senhor. Eu não sou Senhor do sábado, você também não é. Ou seja, o homem não é Senhor do sábado para que o mude para o domingo. Lembre-se disso. O homem, eu e você, ou o apóstolo Pedro, ou o papa, ou o reverendo, ou o bispo, ou o pastor, ele não é senhor do sábado para mudar o sábado para que dia? Para o domingo ou para qualquer dia que seja. O homem não é senhor do sábado. Cristo é sim o senhor do sábado. Agora nós vamos entrar na mudança do sábado para o domingo. Pode passar, por favor. Isso foi mudado, né? Foi mudado por muito tempo aí, observado aí por várias e várias pessoas. Não sei quantos aqui já guardaram um domingo. Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Quantos guardaram um domingo? Eu não, nasci adventista, nunca guardei um domingo. A irmã Tatiane aqui, Luísa, a irmã Eni, irmão Áureo, o Gleicione lá atrás, a irmã Lúcia. O pessoal aí já guardou o domingo. Eu não sei como é que é guardar um domingo, viu? Não sei como é que é. Aparentemente, o Luiz está falando aqui que, na verdade, não é guardar. Os que guardam o domingo, por favor, nos perdoem, nós não estamos aqui para ofender a religião de ninguém, mas a diferença gritante da guarda do sábado para o domingo uma coisa é visível. Mas nós vemos na história, porque se você folhear a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que no primeiro dia da semana, os apóstolos partiam o pão e tal e tudo mais, aí fala que Paulo, no primeiro dia da semana, na sinagoga e tal e tudo mais. Se tomarmos isso como base, que dia é hoje? Segunda-feira. As primeiras horas de segunda-feira, para o mundo lá fora é o quê? Domingo até meia-noite. E nós estamos aonde? Nós estamos aonde? Na igreja, isso não prova nada. Nós estivemos ontem também aqui, foi sábado. E o fato de nós cultuarmos a Deus no domingo também, aqui, domingo à noite, primeiras horas de segunda-feira, para nós, adventistas do sétimo dia, isso não prova que o sábado foi mudado ou deve ser mudado para o domingo, devemos observar o domingo. Nós estamos aqui, isso não prova nada. Então, se você pegar a sua Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não existe nada falando que o domingo é o dia do Senhor e tal e tudo mais. Prova disso nós vamos ver agora, na história. Pode passar, por favor. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se lembrasse de Atos, capítulo 5, versículo 29. Alguém se lembra? Atos, capítulo 5, versículo 29. Alguém citaria para nós, por favor? Acabamos de ler. Antes importa obedecer a quem? A Deus do que o quê? Aos homens. Quando Cristo, alguém chega para Cristo e fala assim, olha, Senhor, a gente tem que pagar imposto? Aí ele pede uma moeda ali assim, o rosto de quem que está na moeda? É de César, não é? Então dai a César o que é de quem? É de César.
E dai a Deus o que é de quem? De Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente vê lá, ó, olha, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ali, isso já foi profetizado muito tempo lá atrás, mas muito tempo antes de Jesus vir a essa terra. E a profecia era assim, olha, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei de Deus. Você, meu irmão, que é um cristão, que se diz protestante e guarda o domingo, e fala mal de um católico porque adora a imagem, você está errado, porque você também observa o domingo, e o domingo nós vamos ver aqui que veio da Igreja Católica, não querendo ofender a ninguém. Mas a realidade é essa. Nós não podemos ser hipócritas, tanto nós, adventistas do sétimo dia, de nos acharmos melhores do que qualquer outra pessoa, porque guardamos o sábado, por assim dizer. E tem muita adventista também que não está guardando o sábado, nós podemos perceber que talvez não estejamos guardando o sábado da forma que deveríamos. Muita gente vai falar que é legalismo de quem está falando e tal, mas devemos observar e tomar cuidado com o sábado, porque não é qualquer dia como acabamos de ver. E nós vemos o seguinte, passa o slide para mim, por favor. Está aqui, ó. Era adoração ao sol, a adoração ao sol em Roma era uma prática que existia desde os tempos antigos, mas a celebração específica, né, dias solis, né, dia do sol. E realmente parece que domingo é o dia do sol mesmo, porque o dia para fazer calor é domingo. Não sei se os outros dias são assim, mas parece que domingo esquenta mais, dia do sol. Pode passar, por favor. Isso aí, o imperador Constantino, lá no ano 321 depois de Cristo, isso é depois ali da era apostólica, não está na Bíblia. Nós lemos mais aqui, ó. Pode passar, por favor. Isso aí, ó. Uma das teorias mais usadas para justificar a mudança do sábado para o domingo é de que o sábado foi abolido na cruz e o domingo instituído em seu lugar através da ressurreição de Cristo. E por mais popular que seja, essa teoria ela carece, ou seja, ela não tem fundamentação bíblica e carece também de comprovação histórica. Pode passar o próximo slide. Lá no ano, isso nós vemos na história, a Bíblia está de lado agora, não vemos isso na Bíblia. No ano 321 depois de Cristo, né, mais especificamente no dia 7 de março, o imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, ele decretou que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansassem no venerável dia do sol. Esse decreto ele foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo como dia de guarda para os cristãos. Se você ler lá o livro Grande Conflito, ali fala que isso trouxe uma confusão para as pessoas. Muitas pessoas, sem saber como fariam, observavam o sábado e também observavam o domingo. Isso ali, lá, bem antigamente. E nós lemos aqui também, pode passar, por favor. Ali, o site é catecismo.net. Algumas justificativas da Igreja Católica, o poder, digamos assim, o poder religioso, o maior poder religioso que nós temos hoje é a Igreja Católica, e não há o que negar e talvez nem o que discutir. Esse site é catecismo.net, ele argumenta isso aí, olha, a Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que com razão se chama o dia do Senhor ou domingo. O domingo deve guardar-se em toda a Igreja como primordial dia festivo de preceito. No domingo e outros dias santos de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Seria legal se a gente desse a obrigação para os irmãos participarem do culto de sábado, de domingo e de quarta, né? Seria interessante, não podemos fazer isso. E a instituição do domingo contribui para que todos gozem do tempo suficiente de repouso e lazer que lhes permita atender vida familiar, cultural, social e religiosa. Pode passar, por favor. Esse site aí, ó, lá o site diocesevaladares.com.br. Está dizendo assim, ó, o Catecismo da Igreja assim explica, o parágrafo 2175, Catecismo da Igreja Católica. O domingo distingue-se expressamente do sábado ao qual sucede cronologicamente cada semana,
e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Com efeito, o culto da lei preparava o ministério de Cristo e o que nele se prefigurava de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Eles usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, para embasar isso aqui. As pessoas usam dessa forma. Pode passar, por favor. O site graçamaior.com.br diz assim, olha, isso aqui ele lista várias coisas de alguns bispos ali, de alguns determinados lugares, em alguns tempos da história, falando a respeito do sábado e do domingo. Esse James Cardeal Gibbons aqui, ó, ele era arcebispo de Baltimore, né, lá em 1877 até 1921. Ele disse assim em uma carta, olha, o sábado é o 7º dia, de acordo com a Bíblia, e os 10 mandamentos perguntaram para ele, né? Aí ele disse assim, ó, respondo que sim, o domingo é o 1º dia da semana. E a igreja mudou o 7º dia, sábado, para o domingo, o 1º dia? Respondo que sim. Cristo mudou o dia? Eu respondo que não. Pode passar. Nesse mesmo site ainda, essa mesma pessoa disse assim, ó, lá dia 23 de setembro de 1893, a Igreja Católica, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado para o quê? Para o domingo. Nós temos ainda mais um slide. Virgiana Católica, 3 de outubro de 1847, acho que é página 9, ou o artigo, não sei, para te dizer a verdade, né? Por exemplo, em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos ordenaram que o sábado fosse mudado, né, do sábado para o domingo. Temos o mandamento de Deus dado a Moisés para santificar o dia de sábado, que é o 7º dia da semana, é o sábado. A maioria dos cristãos mantém o domingo, porque isso nos foi revelado para a igreja, né, está ali entre colchetes ali, Igreja Católica Romana, fora da onde? Fora da Bíblia. Aqui a gente encerra aqui, a gente vai encerrar aqui. Digo para você, olha, todas as coisas que Deus vem e faz, o diabo vem e tenta contrafazer. E quando nós vemos ali 666, que é número de homem, ou seja, um número imperfeito, nós temos o sábado, o dia perfeito, e por aí vai e tal, o 7º dia da semana, e muita gente argumenta várias e várias coisas. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo só trazendo argumentos falhos a respeito da observância do domingo e não da observância do sábado. Alguns deles eles até pegam ali na Bíblia, mas infelizmente não é a realidade. A Bíblia fala claramente que o dia de guarda é que dia? É o sábado. Lá em Apocalipse, nós lemos que aqui está a perseverança, se não me engano, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ali não está falando dos que guardam 8 mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ali também não está falando dos que guardam 9 mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E ali não está falando também os que guardam 11 mandamentos, ele está falando dos que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. E poderíamos conjecturar aqui várias e várias horas a respeito da mudança do sábado para o domingo. A realidade é clara. Isso não está na Bíblia. E aí eu leio para vocês mais uma vez o que está escrito lá em Atos capítulo 5 e o versículo quê? Alguém lembra? Antes importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Hoje, atualmente, nós livremente podemos guardar o sábado. Nós podemos expressar a nossa fé, podemos sair por aí afora e pregar, entregar um livro, um folheto, o canal da igreja está aí, vários canais da igreja adventista também no YouTube, tem um monte agora, tem um monte. E a gente tem liberdade para fazer isso. Em algum momento, nós não teremos mais essa possibilidade, nós não vamos poder mais fazer isso. É onde que vai ser colocada a nossa fé à prova. Ou você observa o domingo, ou você não vai poder trabalhar. Ou você observa o domingo, você também não vai poder comprar, aí você vai ficar com fome, porque você não vai poder comprar. Eu não sei de que forma isso vai acontecer. Essa história de chip e tal, balela, isso é engraçado até. Mas uma coisa é certa,
Tem uma partezinha na Bíblia ali que fala, né, que deveríamos colocar os mandamentos frontal ali entre os olhos e tal. É isso que a gente vê, né? Marca da besta ali na testa e tal. Em sua mão, sinal de trabalho. E vai nos ser imposto que devamos trabalhar no sábado e observar o domingo. Vai chegar um momento que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, já não vai valer muita coisa mais. Porque as pessoas vão se entregar às suas paixões, às suas próprias concupiscências, e não vão mais obedecer o que está aqui, a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. Só que é o seguinte, lembre-se de uma coisa, Deus sempre levanta um pequeno povo que defende a sua verdade. Olha, Deus ele não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas, isso é uma coisa que devemos concordar. Eu concordo, você não concorda, tudo bem, eu respeito. Mas a verdade de Deus, através de mim e de você, ela vai ter que ser defendida em algum momento. E quando eu disse aqui no início que, caso você não saiba, é bom que você aprenda, se você sabe, é bom você recapitular para que você não esqueça, caso você tenha esquecido, é bom você olhar de volta para que você lembre, é por isso, em algum momento, nós vamos carecer disso aqui, a gente vai precisar disso. Com todo respeito às pessoas que talvez ainda não aceitem a luz do domingo, a respeito do sábado, e observam, ou dizem observar o domingo, tudo bem que Deus, nós devemos orar por essas pessoas e pedir ao Espírito Santo que de pouco a pouco coloque a real verdade sobre o sábado na mente dessas pessoas. Não adianta eu aqui, um mero pecador mortal, chegar aqui ou através de um canal do bíblico para uma pessoa que guardou o domingo a vida inteira, por mais de 30, 40, 50, 60 anos guardando o domingo, e eu chegar com apenas alguns argumentos bíblicos que para mim é muito claro, para você também talvez seja muito claro, mas essa pessoa que está ali enraizada naquilo, talvez essa pessoa não vai aceitar isso de forma alguma. O Espírito Santo de Deus tem que trabalhar no coração dessas pessoas. E é óbvio que a pessoa também tem que abrir a sua mente, o seu coração, para aceitar as verdades. Mas a realidade é clara, não adianta eu chegar e tentar inculcar isso, colocar isso na cabeça de alguma pessoa que guardou o domingo a vida inteira, de qualquer forma, porque isso não vai dar certo. Mas nem por isso nós devemos deixar de pregar, de falar, de clamar a essas pessoas. Porque a obra do Espírito Santo, através do seu povo, vai chegar ao ouvido de todas as pessoas, então vai se cumprir Mateus capítulo 24, não me lembro o versículo, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, a todas as nações, testemunho de todas as nações, então virá o quê? Então virá o fim. Nós devemos pregar. Em algum momento a gente vai pregar, a gente vai ser ridicularizado, além de as pessoas não aceitarem, ainda vão rir da gente, vão ridicularizar, falar que a gente é legalista e que o Antigo Testamento não vale mais, valia para o povo ali no deserto, ali o povo em Israel e tal e tudo mais, mas nós devemos pregar, porque o meu e o seu papel, mais uma vez, eu tenho repetido isso várias vezes, enquanto pregando aqui para os irmãos. O meu e o seu papel é levar a mensagem, o resto é o Espírito Santo que faz, é a pessoa que aceita. Nós não convencemos ninguém, é o Espírito Santo de Deus que convence. Mas nós devemos ir e pregar. Para mim, que nasci adventista do sétimo dia, observar o sábado é muito fácil, mas é muito fácil. Não vejo a minha vida sem observar o sábado, trabalhando no sábado, fazendo qualquer outra coisa no sábado que não seja vir à igreja e fazer alguma coisa, ou ir no culto jovem, ensaiar, fazer o trabalho missionário ali no sábado. Não vejo a minha vida sem essas coisas. Mas, como eu disse, nasci adventista. E se Deus me permitir, se tiver que passar pela morte, morrerei adventista. Mas muitas pessoas lá fora não têm essa mesma luz. O nosso papel é ir levar essa mensagem lá fora. E por mais que as pessoas não aceitem, é o meu e o seu papel levarmos essa mensagem lá fora para as pessoas. E é uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, não é uma mensagem de fácil aceitação. Vemos isso porque muitos que já estiveram nas nossas fileiras saíram daqui e eram observadores fiéis do sábado e hoje não observam mais dia nenhum. E essa é uma triste realidade, dura realidade. E eu, mais uma vez, gostaria de citar Atos capítulo 5, versículo 29. Não é tradição humana que deve substituir o que a Bíblia diz. Nada deve substituir o que a Bíblia diz. Tradição humana é uma coisa, a palavra de Deus é outra.
E quando nós formos confrontados a respeito do sábado, quando nós formos provados e tentados a respeito do sábado, eu gostaria que você se lembrasse disso. Eu gostaria de me lembrar também. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. De tudo que nós falamos aqui, eu gostaria que você guardasse só isso. Atos, capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu gostaria de convidar aqui as meninas e o Luiz para cantarmos juntos, fiel a toda prova. As provas de um cristão, talvez nos dias que nós vivemos hoje, sejam poucas. Mas em algum momento elas serão muitas. E a respeito do sábado, eu não sei como, isso talvez de uma forma tão sutil vá nos fazer não observar o sábado. Talvez já esteja fazendo. Mas eu digo a você, seja fiel a toda prova. Eu gostaria de convidar a igreja para que se coloque de pé e vamos juntos cantar, fiel a toda prova. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou. Alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou. Cumprimentar aqui
publicamente a Janaína, nossa amiga Jana, está nos acompanhando aqui. Neide Maulais, acho que é parente da Shirley, né? Tia, o quê? A cunhada, é do irmão Adenilson, né? Muito bem. Heloísa Macedo, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso culto, tá? Obrigado por ter assistido conosco. E eu encerro dizendo as seguintes palavras. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus dizendo para nós aqui, olha, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Nós lemos também em Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 10, apenas o final. Diz assim para mim e para você: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para você, meu amigo que nos assiste, eu não sei se você é guardador do sábado, eu digo para você, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja o que está escrito na Bíblia, não é o que o pastor te fala, não é o que o padre, o bispo, o seu conselheiro espiritual, o seu coach, quem quer que seja, não importa, antes importa obedecer a Deus, obedeça a Deus primeiro. Obedeça o que está escrito na Bíblia. Não existe referência a domingo como dia do Senhor, o dia de guarda, ou um mandamento, ou um novo mandamento. Não existe isso na Bíblia. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e toque também nos nossos corações, para que não nos esqueçamos do sábado, assim como os nossos pais lá atrás fizeram. E Deus precisou descrever ali a lei em tábuas de pedra, para que ninguém apagasse, para que nós não nos esquecêssemos. O sábado é o selo de Deus, e isso vai ser requerido de nós, nós vamos ser provados por causa do sábado. Tenha, digamos assim, tendo a oportunidade de observarmos o sábado hoje, vamos observar, porque é livre para nós. Não deixemos para observar o sábado quando formos colocados à prova a respeito do sábado. Se nós observarmos o sábado hoje da forma como ele deve ser observado, naquele dia, quando formos provados, teremos forças para dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Curva a sua fronte e vamos encerrar com oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos deu um guia de regra, a regra de fé e prática. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E ela nos fala que nós devemos observar o sábado. Só que tem muita gente que não observa o sábado. Toque no coração dessas pessoas. Toque no coração de nós também, que temos essa luz, para que levemos a essas pessoas. Tenha misericórdia dessas pessoas e de nós também. Obrigado, Senhor, pelo sábado, pela oportunidade maravilhosa de nos deleitarmos no santo dia do Senhor. Que nunca, ó Deus, desviemos o pé do santo sábado do Senhor, que possamos ser fiéis ao Senhor, não só apenas no que diz respeito ao sábado, mas tudo que o Senhor tem para nós, tudo que a Bíblia fala para nós, para que sejamos fiéis até a morte, para que recebamos a coroa da vida. Obrigado porque estivemos neste santo e bom lugar. Leve-nos para os nossos lares em paz e em segurança, e que a graça do Senhor nos acompanhe. Perdoe os nossos pecados em nome e pelo amor de Jesus. Amém.